Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. Bom, agora que a gente já estudou a estrutura atômica, se analisarmos o número atômico, o número de nêutrons, o número de massa e o número de elétrons de alguns átomos diferentes, será possível identificar e formar conjuntos de átomos que possuam alguma característica em comum. Isso é o que nós chamamos de semelhança atômica. Existem 4 tipos de semelhanças atômicas possíveis e cada uma delas está associada à quantidade ou valor de uma das grandezas do átomo. Então, ou associada ao número atômico, ou ao número de nêutrons, ou à massa, ou ao número de elétrons. E nós vamos ver cada uma delas. Começando pelos átomos isótopos. Os isótopos são um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons ou número atômico, mas a sua massa é diferente. Como o número atômico é a grandeza que identifica um elemento químico, átomos isótopos pertencem sempre ao mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui nós temos os 3 isótopos do carbono: o carbono de massa 12, o carbono de massa 13 e o carbono de massa 14. Repare que os 3 possuem o mesmo número atômico ou número de prótons. E aqui outro exemplo, os isótopos do urânio, que nós temos o urânio de massa 235 e o urânio de massa 238. Então, repare que os números de massa não precisam ser sequenciais, como acontece no carbono. Eles podem ser, inclusive, bem diferentes. O que vai determinar se 2 átomos são isótopos será o seu número atômico ou número de prótons, que vão também determinar que estamos falando do mesmo elemento químico, visto que o número atômico é o valor que caracteriza o elemento químico. Qualquer átomo de número atômico 6 se trata de um átomo de carbono, qualquer átomo de número atômico 92 se trata de um átomo de urânio. Temos também os átomos chamados de isóbaros, que são átomos que possuem o mesmo número de massa, mas possuem números atômicos diferentes. Como nesse caso os números atômicos são diferentes, os isóbaros não pertencem ao mesmo elemento químico. Então, nós temos aqui, por exemplo, o átomo de carbono 14 e o nitrogênio de massa 14 também. Então, nós percebemos que tem a mesma massa nos 2 elementos, mas são elementos químicos diferentes, porque o carbono tem número atômico 6 e o nitrogênio número atômico 7. Outro exemplo, o potássio e o cálcio. Ambos têm massa 40, porém os seus números atômicos são 19 e 20, respectivamente. A terceira semelhança que nós temos são os isótonos, que são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas seus números atômicos e números de massa são diferentes. Os isótomos também não são pertencentes ao mesmo elemento químico. Então, nós temos aqui o caso do berílio e do boro e o ferro com o zinco. No caso do berílio com o boro, nós temos o berílio massa 10 e número atômico 4 e o boro massa 11 e número atômico 5. Lembra que para calcularmos os nêutrons, a gente subtrai massa menos número atômico. Então, se fizermos esse cálculo, o berílio e o boro ambos terão 6 nêutrons, por isso isótonos. No caso do ferro e do zinco, se fizermos o cálculo, 56 menos 26 dá 30, 60 menos 30 dá 30. Então, também são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. E, por último, nós temos os átomos isoeletrônicos, que são átomos ou espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Por isso, a gente pode aplicar o conceito de isoeletrônico também para cátions e ânions. Então, aqui temos, por exemplo, o sódio mais, o oxigênio 2- e o átomo de neônio. Todos possuem 10 elétrons. O Na+, seu número atômico é 11,
só que essa carga positiva significa que ele perdeu um elétron, portanto, ele terá 10 elétrons. O oxigênio, número atômico 8, com a carga 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons, portanto, ele tem 10 elétrons. E o neônio, que está sem carga, o seu número atômico vai ser igual ao seu número de elétrons. Então, ele também possui 10 elétrons. Mas como que a gente aplica esses conceitos das semelhanças atômicas, além, obviamente, de observar duas espécies ou átomos e dizer o que há de comum entre elas? A gente pode aplicar em alguns problemas. Então, temos aqui um exercício. Um átomo do elemento químico X perde 3 elétrons para formar o cátion X3+, com 21 elétrons. O elemento químico X é isótopo do elemento químico W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa A igual a 55, sendo isóbaro do elemento químico X. Com base nas informações fornecidas, letra A, determine o número de massa e o número atômico do elemento químico X e o número de massa do elemento químico W. Bom, como a gente resolve uma questão dessa? Nós temos aqui 3 elementos químicos, X, W e Y. E ele deu informações sobre cada um desses elementos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai listar esses elementos e adicionar as informações que nós temos a respeito deles. O elemento X, quando está com carga 3+, possui 21 elétrons, ou seja, ele, na verdade, no seu estado fundamental, vai possuir 24 elétrons, porque se X3+ tem 21 elétrons, se eu voltar para o estado fundamental, eu tenho que adicionar mais 3 elétrons para ele. Portanto, ele vai ter 24 elétrons no estado fundamental. Então, eu vou colocar aqui as informações que me foram dadas. O número atômico de X vai ser 24, porque se ele tem 24 elétrons no estado fundamental, ele também tem 24 prótons. E ele disse também, nos dados, que a massa de X é 55. Por quê? Porque no enunciado, ele disse que o Y tinha número de massa 55 e era isóbaro do X. Então, se eles são isóbaros, eles têm que possuir a mesma massa. Portanto, se o Y tem massa 55, o X também tem massa 55. Ele disse também que o X e o W são isótopos. Então, se eu sei que o número atômico de X é 24, o número atômico de W também tem que ser 24. Outra informação que ele deu foi que o W possui 32 nêutrons. Então, como que a gente vai responder às questões? Bom, em relação ao átomo X, a gente já tem a massa dele e o número atômico dele. A massa nós tiramos pelo fato dele ser isóbaro do Y, então a massa dele também tem que ser 55. E o número atômico nós tiramos pela relação de que o X3+ possuía 21 elétrons, logo o X sem carga tem que ter 24 elétrons, que seriam 24 prótons e, portanto, número atômico 24. Na letra B, ele quer saber os dados do átomo W. A gente sabe o seu número atômico, que é 24, portanto, é igual ao seu número de prótons. Pela relação A igual a P mais N, eu tenho 24 prótons e tenho 32 nêutrons para o W. Então, fazendo o somatório, eu vou achar que a massa do W é 56, tá certo? Segundo exercício. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. Primeira informação. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Segunda, Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. E terceira, o número de massa de Z é 138. Qual o número atômico de X? Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos isolar os nossos átomos. Temos o átomo X, o átomo Y e o átomo Z. Ele disse que o Y tem número atômico 56 e massa 137. E disse que o Y é isóbaro do X, por isso que a massa do X
também tem que ser 137. Outra informação que ele deu é que o Y era isótopo do Z. Então, se o número atômico do Y é 56, o número atômico do Z também tem que ser 56. E ele disse que a massa do Z é 138. Bom, outra informação que ele deu foi que X e Z são isótonos. A gente pode calcular quantos nêutrons tem no Z. Como a gente vai fazer isso? Aplicando A igual a P mais N. Se a massa é 138 e o próton é 56, eu consigo descobrir quantos nêutrons tem. Então, eu vou ficar com 82 nêutrons para o átomo Z. Mas ele é isótono do X. Então, se o Z tem 82 nêutrons, o X também tem que ter 82 nêutrons. Então, agora, eu consigo descobrir o número atômico do X. Como isso? Eu vou aplicar novamente A igual a P mais N, só que para o átomo X. Agora, eu tenho uma massa de 137 e 82 nêutrons e eu quero P. Então, se eu fizer o cálculo aqui, 137 menos 82, eu vou achar que o X tem 55 prótons, ou seja, o número atômico de X é 55. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!